Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 31 de dezembro de 2024. Há apenas 6 horas da virada do ano, a gente vai trazer aqui para vocês a última atualização de 2024. Hoje também faremos uma mensagem de 2025 para vocês que acompanharam o nosso noticiário o ano inteiro. E também, obviamente, vale a menção nessa última edição de que o ano de 2024 foi um ano muito aguardado, mas foi um ano em que choveu notícias ruins. De fato, muita gente aguardando ansiosamente por 2025, mas que vamos começando aí de forma diferente. Eu vou explicar para vocês no final o porquê. Então, vamos lá. A primeira notícia, de trás para frente, a gente vai falar um pouco aqui sobre a questão da contagem regressiva da virada de ano, muito conhecida em Shibuya, na região de Tóquio. Aglomerações no período pré-pandemia eram comuns nessa região. As pessoas iam para lá para poder acompanhar a virada de ano. 2019 para 20. E essa foi a última vez que a gente teve aí uma aglomeração desse porte nessa região. Por quê? Porque veio a pandemia. Depois da pandemia, a gente teve aí várias restrições, e depois das restrições, a questão contra aglomerações, justamente por conta de um incidente que aconteceu na Coreia do Sul, um pisoteamento coletivo, centenas de pessoas feridas e dezenas de pessoas mortas. Então, a partir de 2023, o Japão definiu que essas regiões, não só em eventos festivos como o Halloween, mas também na virada de ano, não deverão ser foco de aglomeração. Portanto, ano novo em Shibuya, só em casa ou nos arredores das regiões que tem aí o maior acúmulo de pessoas. Então, a região onde, inclusive a passarela, onde cruzam, né, justamente aí a faixa de pedestres mais famosa do Japão, uma das mais famosas, vai ser justamente impedida para que as pessoas se aglomerem também nessa época do ano. Então, é meio sem graça, mas tudo em prol da segurança geral. Então, essa primeira informação da noite, e que, claro, celebração de Ano Novo, não haverá muitos pontos para aglomeração no Japão. Sei que no Brasil é diferente, mas no Japão a regra acaba sendo outra. A preocupação com a segurança coletiva acaba falando mais alto. E uma atualização sobre um Shinkansen que estava lá no norte do Japão e que finalmente está saindo da estação onde ficou preso por conta das fortes nevascas. Pois é, de fato, é uma situação atípica, até porque o Shinkansen, mesmo em situações de neve, ele acaba tendo o seu funcionamento regular, mas nevou tanto nessa região em Akita-ken que de fato foi necessário a interrupção do serviço. O serviço que foi retomado na data de hoje. E antes da gente falar sobre atualizações com relação às reuniões do Japão com os Estados Unidos, eu preciso passar um recado para vocês. O último sobre passagens aéreas nesse ano. Evidentemente, foi um ano muito conturbado para a compra de passagens. Ora, promoções imperdíveis. Ora, preços absurdos. Essa foi a realidade de quem buscou e comprou passagens em 2024. 2025, já vou adiantar para vocês, promete ser um ano pior ainda. Por quê? Porque esse ano de 2024, então aqui a notícia, antes de falar da questão da propaganda, 2024 a gente teve aproximadamente 33 milhões de turistas que vieram ao Japão. Em 2025 a perspectiva é de 40 milhões. Então a demanda de voos até o Japão vai aumentar mais ainda, 30% mais ou menos para ser específico, né, em torno de 20% a 30%. E por conta desse aumento de demanda, não espere bilhetes baratos. Não espere. Por quê? Porque está cada vez mais caro se você for comparar. Esses preços, por exemplo, 129 mil, 189, são raríssimos de serem encontrados. A maior parte chega a custar o dobro. E tem muita gente se assustando porque a passagem só de ida, saindo do Brasil para o Japão, está custando 200 mil ienes.
Isso na média. Então, presta atenção na dica que eu vou passar para vocês. Se você realmente precisa embarcar para o Japão, se você precisa pagar um preço acessível, então entre em contato com a J-SAI, manda um WhatsApp se estiver no Brasil, nesse número, se estiver no Japão, no número aqui do lado, mas tenha flexibilidade de data. Principalmente fuja das datas de Golden Week, Sakura, Obon, porque você vai pagar muito caro, muito mesmo, assim, um valor absurdo historicamente falando. A gente está falando de passagens de 400 mil ienes e de volta, 450 mil, né? Teve passagem só de desse mês que foi 350 mil ienes. Dá para acreditar? Dá para acreditar? Pois é. Essa é a realidade que a gente vive. Ah, mas tem passagem barata em outra época do ano, ou encontrei na outra agência. É lógico, se você tiver a flexibilidade de buscar esta data, pode ter certeza que a J-SAI consegue inclusive cobrir a oferta da concorrência. Então, manda mensagem no WhatsApp que está aqui em cima, as melhores condições do mercado, dá para começar pagando, não precisa pagar tudo de uma vez, tem o melhor atendimento do mercado, isso verificado. Se você pesquisar no Google, vai ficar muito claro para vocês, então não perca essa oportunidade. A J-SAI, em 2024, foi uma das maiores agências de Japão-Brasil, Brasil-Japão. Em 2025, será uma das maiores. E aí, graças ao apoio de vocês, isso vai acontecer, eu tenho certeza disso. Então, não deixe de conferir o trabalho da J-SAI, que é também o que ajuda na sustentação aqui do nosso trabalho. E vamos lá, agora a gente precisa falar de realidade. 2025, tá todo mundo de branco, votos positivos, muita gente apostando no Brasil lá na Mega Sena da virada, pensando, esquecendo dos problemas, tomando champanhe, mas a verdade não é bem essa, né? Mesmo sendo dia 31 de dezembro, a verdade é que a gente teve aí, no dia 1º de janeiro de 2024, ou seja, praticamente um ano atrás, um dos piores terremotos da história do Japão, e um dos piores na Península de Noto, se não o pior, já registrado na história. E isso não é motivo de celebração. Dá para ver a cara de felicidade das pessoas que estão aqui? Não, não dá. Sabe por quê? Porque a gente tem milhares de pessoas ainda no Japão que estão desabrigadas e foram redirecionadas para outras províncias e cidades por conta do forte terremoto que derrubou a casa dessas pessoas e até agora sequer os destroços foram removidos. De fato, comemorar, a gente tem que buscar motivo para comemorar, mas a gente não pode esquecer da realidade dessas pessoas que vivem, de fato, uma situação muito sofrida no Japão. Então, que 2025 seja livre desse tipo de situação e que 2025 o Japão esteja mais preparado para lidar com esse tipo de adversidade. Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente vai ter o comitê para lidar com os desastres naturais. Talvez isso acelere o processo para conseguir reerguer regiões como a de Noto, que foram afetadas por desastres naturais, mas a gente sempre fica na torcida para que 2025 seja melhor do que 2024, porque 2025 tem que começar melhor no sentido de logo no 1º de janeiro de 2024, que a gente teve terremoto em Noto. No dia 2, a gente teve quase uma tragédia do avião da JAL. Então, inclusive, para finalizar o ano da aviação civil, a gente teve um acidente terrível na Coreia do Sul. Então, foi logo no comecinho do ano, um quase acidente terrível. No final do ano, a gente terminou com o pior acidente da aviação civil na Coreia do Sul. Então, é muito complicado, mas a realidade ela precisa ser dita. E o fato de vocês estarem bem abrigados, de vocês terem água, luz, né, coisas básicas que muita gente, a gente não dá valor nenhum atualmente, continuem valorizando isso. Por quê? Porque nem todo mundo tem isso. Não só no Japão, mas no Brasil também. Então valorize também o pouco, às vezes, mesmo de infraestrutura, porque nessa virada de ano tem milhares de pessoas que nem isso têm e ainda estão dormindo em casa de papelão. Então, essa é a realidade de muitas pessoas ainda no Japão. E vamos falar sobre o cenário de mão de obra, né? A verdade para o Japão ela é muito clara. Com o crescimento vegetativo negativo, não há mais como os japoneses fazerem a reposição da mão de obra. E como é que isso vai acontecer? De forma muito simples. O Japão está começando a convocar em massa os estrangeiros. A população de estrangeiros no Japão está decolando. A gente tem aí o registro de 3,5 milhões de estrangeiros residentes que vieram especificamente para a questão de trabalho, em grande maioria.
Obviamente, nessa estatística, são minoria atualmente os brasileiros, né? A gente tem uma população total de residentes no Japão, de brasileiros, em torno de 200 mil, sendo que trabalhadores, menos de 90 mil. Então, a grande massa dos 3 milhões e meio de residentes não são brasileiros e são trabalhadores, mas, de fato, vieram com uma proposta um pouco diferente aí do visto específico, né? Outro fato de 2024 foi uma verdade que muita gente se negou a acreditar ou muita gente pensava que isso poderia mudar em 2024, 2025, 2026, que era a entrada dos decassegues no Japão, aqueles que vêm do Brasil, né? Flexibilidade de visto Yonsei, essas coisas não aconteceram. Não vão acontecer, não tem perspectiva alguma para isso. Então, assim, para quem tem expectativas, né? Para quem está esperando algo nesse sentido dentro desse mercado, ou para quem está no Brasil esperando a mudança de regras, lamento informá-los, não espere isso em 2025, porque a prioridade não são os brasileiros. A reposição de mão de obra acontece muito bem com os vietnamitas, filipinos e o pessoal que vem da Ásia, ganha menos, fica vinculado ao serviço, né, em grande parte por algum tempo, e além de tudo é mais barato, né? Então é uma situação complicada, né? Eu não tô aqui passando uma interpretação da realidade, esses são os fatos, para que você que acompanha o nosso noticiário fique informado para a realidade. Então você que veio o movimento Decaseg, 1990, anos 2000, isso aí não vai mais acontecer. O Japão não está mais interessado nisso, o Japão está interessado em trazer mão de obra que seja barata, que seja abundante e que, se possível, seja jovem, que fale Nihongo, que tenha lá uma série de critérios preenchidos pelo Japão. O Japão está desse jeito, está seletivo e, obviamente, por enquanto, está conseguindo atrair a mão de obra. Não sei até quando, mas por enquanto está conseguindo. E mais informações com relação à Bolsa de Valores. O fechamento de 2024 foi conturbado. Apesar de ter fechado quase 20% acima da abertura deste ano, foram altos e baixos. A gente teve em agosto, por exemplo, uma queda gigantesca, batendo aí 32 mil pontos, né, no mês de agosto. Isso porque houve toda uma questão especulativa com relação ao iene e uma mudança da taxa de juros mudou completamente a razão aí entre especulação e investimentos reais. Depois disso, ainda oscilou, mas agora voltou numa linha mais confiável entre 38 a 40 mil pontos. Essa é a perspectiva para começo de 2025. Da Nikkei 225, que deve oscilar da casa dos 42 aos 38 mil pontos no primeiro trimestre. Então, é um bom período para fazer investimentos na Bolsa? Talvez. Isso porque é possível ainda que o Japão faça mais um aumento da taxa de juros no começo do ano. Então, presta atenção. Aumento de taxa de juros, renda fixa sobe a atratividade, renda variável cai a atratividade, é uma migração de dinheiro e, consequentemente, a Bolsa cai, né? Razão de renda fixa e renda variável no mundo inteiro são razões inversamente proporcionais. Não sou eu que estou inventando isso, é um conceito econômico e, via de regra, é assim que funciona. É isso. E uma invasão no sistema online do Banco Mizuho e também do Resona resultaram em paralisação do sistema online de operações durante o último sábado. A situação, obviamente, é bastante preocupante. E a gente vem aqui alertando a respeito dos ataques cibernéticos. Eles vêm aumentando nos últimos anos e, principalmente, a gente teve um caso muito emblemático em uma corretora de criptomoedas que acabou resultando num prejuízo bilionário. Não é bilhão de ienes, é bilhão de dólares. Portanto, atenção com a proteção dos dados individuais, até porque eles podem ser expostos a hackers invasores. E detalhes também com relação à polêmica possibilidade de prisão do ex-presidente sul-coreano, a necessidade de se apresentar no tribunal, inclusive para poder entender o que ele queria, quais foram as intenções de fato, quando ele decretou no país lei marcial, continuam em investigação. Por quê? Porque, de fato, o Yoon, ex-presidente, que foi deposto, né, através de um processo de impeachment, ele não se apresenta no tribunal, mesmo sendo intimado várias vezes. A situação é bastante complicada e ele pode sim ser preso por conta disso. E
Mais detalhes com relação ao incidente que aconteceu do Boeing 737, que acabou resultando aí, infelizmente, na morte de centenas dos passageiros, e a situação, nesse momento, envolve uma grande investigação no mesmo modelo do Boeing 737 e mais do que isso. Foi descoberto, durante a investigação, obviamente, na questão do causa do acidente, de que este avião ele fez pelo menos 14 voos em 48 horas. Ou seja, é um avião que não parava, estava sendo exigido no seu limite. Para quem não sabe, ou não conhece muito bem a aviação civil, os aviões, eles não se multiplicam nessa época do ano. Tem gente que acha que tem outros aviões novos que estão rodando nessa. Não, não é verdade. É o mesmo avião que se desdobra 3, 4, 5, 6 vezes mais do que o normal, porque ele vai multiplicando a quantidade de rotas. Então ele viajava, se ele fez 14 voos em 48 horas, esse avião aí, ele fazia 7 vezes por dia. E de volta, e de volta, e de volta. Então é realmente complicado. E uma delas, o trem de pouso não funcionou, a ave colidiu com a turbina, Alguns técnicos dizem, não é turbina, é motor da aeronave. Gente, a gente conversa aqui de forma mais direta, A gente não precisa ficar aqui usando tecniquez de aviação civil, tá? Então, realmente, a situação está sendo investigada ainda, mas já temos aqui algumas atualizações sobre o incidente. Não se esqueçam, além de empregos no Japão, passagens, a GSAI também trabalha com visto japonês, certificado de elegibilidade, compra e venda de ienes e muito mais. Então, para entrar em contato, é muito simples, manda mensagem no WhatsApp aqui em cima. A empresa que mais cresce nesse mercado é a GSAI e que é mais que você pode confiar, beleza? E agora, a nossa mensagem de final de ano, A gente teve aí um ano muito difícil, conturbado, muitas notícias ruins, De uma forma geral. Claro que para alguns tem muitos motivos para celebrar. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com a vida de cada um, Tem dias ruins, tem dias bons. Obviamente o balanço só você vai poder dizer, mas não foi fácil para a grande maioria. Isso é o que eu posso dizer, porque os preços no Japão subiram muito, o custo de vida está mais caro de uma forma geral, o salário não aumentou, a segurança caiu um pouco também. Então, assim, mesmo que o Japão continue sendo um país muito bom para se viver, ele já não é mais o mesmo. Aquele Japão de 30 a 20 anos atrás que estava num fervor de crescimento, de prosperidade econômica e tudo, quem sabe, sabe. Quem estava no Japão sabe, Se você analisar os indicadores econômicos, a paridade do iene para o dólar, a questão do poder de compra, tudo isso realmente mudou de lá para cá. Então, isso vai criando experiências mais difíceis para quem mora no Japão. Então, tenho certeza que foi um ano complicado para a grande maioria e que muita gente está pensativo, sobre a questão de 2025, o que vai ser, se devemos continuar no Japão, se não devemos continuar no Japão. A resposta é muito simples, só você sabe onde o calo aperta. A segurança é mais importante para você, então fica no Japão. A questão econômica é mais importante no Japão, para você. Você tem que avaliar se você ficaria melhor no Brasil ou no Japão. Sempre tem que ser avaliado, tem que ser ponderado, mas independentemente disso, de coração, eu desejo a todos vocês que nesse 2024 que vocês tenham conseguido aí de fato concluir os seus objetivos, mas se não, 2025, espero que vocês consigam dar a volta por cima, espero que vocês todos consigam, com muita saúde, ter sucesso e de que consigam aí conquistar os seus objetivos, voltar para o foco das coisas que são mais importantes, que a sua família fique bem e que todos possam conviver em harmonia para 2025 ser muito melhor do que 2024. Chega de notícias ruins, de crimes cometidos por brasileiros, que claro, o japonês comete crime também, gente. Você acha que eu não tenho ciência disso? Claro que eu tenho, mas ninguém vem aqui pro Japão com visto de ladrão. Ninguém vem aqui com esse propósito de roubar. Então, assim, roubar, assassinar. Então, assim, não vamos ficar olhando para isso. Se está com um problema psicológico, busca ajuda especializada. Entre em contato com o consulado brasileiro, fala com o psicólogo, entre em contato com a prefeitura, busca ajuda psiquiátrica, mas não busque problemas para o restante da população. Por quê? Porque no final das contas, a lei aqui é muito dura.
vai punir severamente aqueles que cometerem crimes. E tem que ser desse jeito mesmo, né? Não dá para passar pano em cima de crime, não. Tem que ser punido. Teve um brasileiro aí que foi condenado à prisão por período determinado por ter matado a esposa. Tem que ser condenado mesmo, tem que cumprir pena, tem que apodrecer na cadeia. Eu não sou contra isso. Eu sou contra cometer os crimes. Então, assim, espero que 2024 tenha servido de exemplo também para que isso não se repita também, né? Eu não estou aqui dando lição de moral em ninguém. Quem sou eu para fazer esse tipo de coisa? Mas eu estou aqui para ser o mensageiro, para dizer para vocês, já que ninguém fala dentro da comunidade brasileira no Japão, tomar cuidado com essas coisas. E mais do que isso, você é responsável pelas suas atitudes, caso você não saiba. Então, é muito importante preservar a harmonia da relação entre os brasileiros, mesmo que tenham pessoas que queiram prejudicá-lo, prejudicá-la, isso não importa, cada um vive a sua vida. Ok? Cada um com seus objetivos, cada um vivendo a sua vida em harmonia. 2025 vai ser o ano melhor. Para quem é religioso, põe nas mãos de Deus, porque realmente as coisas vão acontecer da forma como tem que acontecer. E então vamos fechando esse ano com esse vídeo. E 2025, 1º de janeiro, estaremos aqui de volta. O único noticiário que não abandonou vocês em nenhum dia em 2024. A gente orgulhosamente fala isso, porque tivemos muitas coisas. Eu tive óbito familiar, eu tive muitos problemas de saúde na minha família. Nada disso a gente fala aqui no vídeo. Mas o mais importante é que a gente sempre teve o compromisso de estar aqui com vocês. Então, estaremos aqui, independentemente do que aconteça, em 2025 também, tá bom? Abraço a todos vocês, fiquem bem e até o vídeo de amanhã, porque a gente só volta no ano que vem.